É bom estarmos na casa de Deus, louvarmos, orarmos, sentir a presença dEle em nosso coração. E agora nós preparamos nosso coração para ouvir a palavra que será proferida pelo pastor Reinaldo Siqueira, que não é todos os dias que nós temos o privilégio de ter um líder da divisão sul-americana em nossa igreja. Embora o pastor Reinaldo Siqueira é membro dessa igreja, junto com a Débora Siqueira, são líderes. É um privilégio para nós tê-lo aqui hoje como nosso convidado especial, pastor. Pastor Reinaldo Siqueira, ele é doutor em teologia, reitor do SALT para os nossos 9 seminários na América do Sul. São 6 países em que ele viaja aí o tempo todo, motivando, escolhendo professores, a grade curricular e formando os pastores. Para nós é uma alegria ter o pastor Reinaldo Siqueira, que é uma autoridade da igreja, e na autoridade de Jesus Cristo ele falará para nós nessa manhã. Obrigado, pastor Toniel. Queridos irmãos, bom sábado, é uma alegria estar aqui com vocês neste sábado especial. Vocês veem aqui que hoje nós estamos aqui mais bonitos do que nunca, né? O Ministério da Mulher, hoje é o sábado do Ministério da Mulher. Nós temos esse grupo aqui especial. Eu acho que é o grupo do Ministério da Mulher mais simpático do DF, não é mesmo? Ah, claro que é. A nossa, aqui na nossa Igreja da Asa Norte, não é mesmo? E hoje é um sábado realmente que a Igreja Adventista da América do Sul toda tem dedicado para uma campanha especial que faz 12 anos nós estamos trabalhando intensamente nisto. Esta campanha do Ministério da AFAM, Ministério da Mulher, quebrando o silêncio. Eu creio que este é um passo de coragem que a igreja deu, mas muito importante, para a nossa contribuição na sociedade e para a nossa, também como igreja, enfrentar alguns dos problemas mais sérios que existem na sociedade humana, que muitas vezes ocorre dentro do lar. E queridos, nós hoje, ao trabalharmos sobre isso, juntamente com o Ministério da Mulher, nós queremos relembrar nesta manhã o ideal de Deus para a família, para o lar. Lembrando o ideal, nós podemos claramente ver de modo preciso os problemas que são enfrentados hoje numa sociedade que muitas vezes sofre com calamidades naturais, mas sobretudo calamidades humanas, que são quase indizíveis, quando a gente começa a pensar e analisar isto. Mas vamos então, convido você nesta manhã a abrir sua Bíblia comigo, não é? E a primeira passagem que gostaríamos de analisar nesta manhã está nos primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1, 2 e 3. Nós lembramos ao analisar esses primeiros capítulos que existem 2 instituições que nós herdamos do Éden. 2 instituições estabelecidas por Deus, visando o bem da humanidade. Uma primeira instituição é o sábado. E Jesus deixou bem claro que o sábado foi estabelecido por causa do homem, para benefício do homem. E nós sabemos que realmente o sábado, ao nos conectar novamente com Deus, o nosso Criador, é uma fonte de bênção, que nem a passagem que nós lemos em Isaías, para o ser humano e para a família. A segunda instituição, que é o nosso tema de nossa reflexão, é a família. A família. A família é uma herança que nós temos do Éden. E é interessante ver que quando nós analisamos o contexto da família, a família existe uma ênfase muito especial que está ligada ao contexto família. Em Gênesis 1, verso 26 e 27, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E o verso 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sim? Quando nós olhamos o contexto de família, logo nessa parte, e na seguinte, quando fala sobre o casamento, o início da família, capítulo 2, verso
24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a palavra uma só carne, no original, usa o mesmo termo para que é usado em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, para Deus. Deus é um. No casamento, homem e mulher se tornam um. Ou seja, ali está representada a imagem de Deus por excelência. É na família. E quando nós olhamos a Bíblia, família está ligada diretamente com a imagem de Deus. É no casamento, na unidade entre membros de uma família, pai, mãe, filho, esposa, esposa, que é especialmente neste contexto, onde é preservada, nutrida, desenvolvida e vivenciada a imagem de Deus. E isso tiver essa importância que a Bíblia dá para a família. Hein? E é interessante ver que nós temos na Bíblia 2 textos, que eu chamo disso de textos família. 2 textos muito especiais, com ênfase na família. Okay? O primeiro texto está em Deuteronômio capítulo 6, exatamente aquilo que nós mencionamos. Deuteronômio capítulo 6. Que nos diz como a imagem de Deus deve ser preservada e nutrida no seio da humanidade. E o segredo é lar, família. Deuteronômio capítulo 6. Tem a ênfase desse capítulo está no grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas veja o contexto onde esse mandamento é dado. Diz assim no verso 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Qual que é o foco deste mandamento? Verso 2 nos diz que é o lar. Diz assim: para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quem deveria fazer isto? Tu, teu filho e o filho do teu filho, pais, filhos e netos, família, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Qual o objetivo disto? Nos diz o verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Qual o objetivo disto? É a felicidade do ser humano. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa, um lar onde tenha felicidade? Ouve esse mandamento. Qual é o mandamento? Ouve, ó Israel, verso 4: o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitares e ao te levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos, e as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amar a Deus de todo o coração é o grande mandamento. Onde isso deve ser especialmente vivenciado? Onde esse mandamento deve ser guardado de todo o coração, de todas as forças, de toda a alma, de toda a mente? Onde? Em casa. Em casa. Essas palavras que hoje te ordeno
tu ensinarás a teus filhos. Falarás disso quando te levantar, quando te assentar, ao sair, ao entrar. Escreve na tua testa, coloca sobre o teu coração, bota nas portas da tua casa, nas paredes da tua casa. Fala disto e vive isto o tempo todo em casa. Texto família. O grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas tem de ser, sobretudo, vivido e praticado no lar, em casa. E ensinar isso aos filhos. É interessante ver que na Bíblia existe um livro em especial que é o exemplo vivo de como isso era praticado em Israel. Que resultado dava isso? Hein? Se nós notarmos bem, o livro de Provérbios, se você abrir comigo a Bíblia no livro de Provérbios, o livro de Provérbios é o exemplo prático de como e o que resultou da prática desses mandamentos no meio israelita. Hein? Lembra? De 2 mandamentos para que tema o Senhor teu Deus. Qual que é o objetivo de Provérbios? Em Provérbios capítulo 1 diz assim, hein? Capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E como temer a Deus? Verso 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não desvies da instrução da tua mãe. O livro de Provérbios é todo montado em cima do ensino do pai e da mãe. E aqui é uma coisa curiosa, não aparece em português. Mas quando nós lemos esse texto, na língua que ele foi escrito, a palavra instrução da sua mãe é a mesma palavra comumente usada no Pentateuco para a lei de Deus. É a palavra Torá. Ouve a instrução do teu pai e não desvie os teus ouvidos da Torá da tua mãe. O que o texto quer dizer com isto? Que a instrução da mãe é a mesma que a instrução de Deus. A mãe e o pai baseavam os seus ensinos na palavra do Senhor. A Torá de Deus passou a ser a Torá dos pais. A lei de Deus passou a ser a instrução que os pais davam aos filhos. E aí nós temos várias instruções nesse livro, é muito interessante. O livro de Provérbios é um livro gostoso de ler, bem prático, né? Você vê todos os conselhos aqui, se você vê, sempre começa sempre assim: filho meu, verso capítulo 2, se aceitarem as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria, o teu ouvido, e inclinar o coração ao entendimento, você vai ter bênçãos, filho meu, hein? Capítulo 3 diz: filho meu, não te esqueça dos ensinos do teu pai, no teu coração guarde os meus mandamentos, hein? Capítulo 4, ouve, filho meu, a instrução do teu pai, estai atento que conhecedes o entendimento. E assim vai, capítulo por capítulo, um pai e uma mãe orientando o seu filho, hein? O último capítulo eu acho muito interessante. Aqui uma orientação de uma mãe, no momento talvez que sejam os mais difíceis para a mãe com respeito ao filho, que é o casamento do filho. Casamento, né? A gente vê que para pai, o mais difícil é o casamento da filha. Todos os colegas meus que têm filhas, eu não tenho filha, todos os colegas meus quando têm filha, namoro e casamento de filha é algo especial, mexe com o homem. Já com a mãe, que mexe mais, casamento do filho, namoro do filho. E aqui está uma mãe dando conselho. Claramente diz assim, capítulo 31, diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Ela tem 2 conselhos para dar ao filho, que era um rei na época. Diz, primeiro, que o filho não devia
beber. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, meu filho, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Primeiro conselho dele: não beba, meu filho. Bebida alcoólica é a ruína de qualquer pessoa. Segundo conselho, verso 10: mulher virtuosa, meu filho, quem a achará? O seu valor excede muito aos de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Meu filho, verso 30, enganosa é a graça, vã a formosura, beleza física passa, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Uma mãe de Israel dando conselho ao filho: você quer uma esposa? Procure uma jovem que tema ao Senhor, e você será feliz. Torá da mãe, a lei da mãe, instrução, é igual à Torá de Deus, porque nela está baseada. Aqui está: queremos nós que o nosso lar seja realmente tudo aquilo que Deus desejou que fosse? Queridos pais, que o nosso lar seja baseado nos mandamentos do Senhor, e que ali nós possamos viver esses mandamentos dia e noite. E o mandamento do Senhor é sobretudo o mandamento do amor. Amar a Deus, amar ao próximo, sobretudo amar a nossa família. Que coisa mais importante, não é mesmo? Se devemos amar até os nossos inimigos, disse Jesus, quanto mais amar as pessoas que são mais importantes na nossa vida. Quem são mais importantes? O cônjuge, os filhos, a família, os parentes. Em casa, marido tem de ser conhecido, marido como homem de Deus, que ama como Deus. Mulher tem de ser conhecida como a mulher de Deus, que ama como o Senhor ama. Que os filhos vejam nos pais a imagem de Deus, e que eles sintam que tem pais que são bondosos e amorosos, como bondoso e amoroso é o Senhor. E que ao mesmo tempo sejam firmes quando necessário, mas na prudência e na sabedoria de Deus, para guiar pelo caminho. Este é o primeiro plano de Deus. Instrução: viva um grande mandamento em casa, e você será feliz e prosperará. O segundo texto, família, se encontra no livro de Efésios, capítulos 5 e 6. Livro de Efésios, capítulos 5 e 6. O contexto desse conselho é o casamento. Vocês veem, por exemplo, nós podemos ver isto nos versos 31 e 32. Eis que deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Uma só carne. Refletindo lá a passagem de Gênesis 2, lembrando o início da família. E aqui vem as orientações de Deus, através de Paulo, para a família cristã, o lar cristão. Sim? Diz assim Paulo aos homens, verso 23, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Opa, marido, o que o marido é? Marido é o chefe da casa, é o cabeça. Puxa, eu sou cabeça, cabeça. Paulo diz que realmente o marido é cabeça no lar, chefe no lar. O que isto implica? O que isto implica? Ser cabeça da mulher, do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Paulo deixa isso bem claro. Ser cabeça como Cristo é, diz Paulo, logo na sequência, hein? Sendo este mesmo Cristo Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar, verso 27, a si mesmo, igreja gloriosa. E assim também vós, maridos, deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a própria carne, assim a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Qual que é a orientação de Paulo para a família com respeito aos maridos? Maridos, vocês são cabeça, como Cristo, por isto, vivam como Cristo. Amem sua esposa, seus filhos, como Cristo. Em casa, viva como Cristo, que se entregou pela sua esposa. Marido que é cabeça é o marido que se entrega totalmente pela sua família, pela sua esposa, em amor, ao ponto de dar a sua própria vida, se necessário for. Ser cabeça, segundo Paulo, não é ter autoridade para mandar e fazer o que quiser. Muitos homens entendem, eu sou a cabeça, sim, Deus colocou você como cabeça em casa. Então eu faço o que eu quero. Não, você vai fazer o que Deus quer que você faça em casa. Jesus diz, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Marido cabeça faz como Jesus faz. Ele cumpre a vontade de Deus no lar. Ele ama como Deus ama. Se sacrifica como Cristo sacrificou. Este é o marido cabeça do lar. E este é o desafio para cada um de nós homens, que nós sejamos em nossa casa. Que a esposa possa dizer, porque ela que nos conhece o melhor, não é mesmo? Que a esposa pode dizer, meu marido é um homem de Deus. Meu marido é o poder que Cristo colocou aqui em casa para o nosso bem e felicidade. Meu marido reflete Cristo em todas as coisas. Ele é o cabeça da família, como Jesus o é, sobre todos nós os seres humanos. Queridos amigos, colegas, maridos, pais, esposos, este é o desafio de Deus para cada um de nós. Para as esposas, Paulo diz, esposa, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Submissão. Mas submissão, diz aqui, no Senhor. No Senhor. Não é submissão de qualquer jeito. Este é o princípio cristão básico. Nós, por exemplo, como cidadãos, somos submissos a autoridades no Senhor. O que isso implica? Ser um bom cidadão no Senhor. Nós vimos lá com Pedro, e importa mais obedecer a Deus que obedecer aos homens. Quando a ordem humana vai contra a lei de Deus, nós obedecemos a Deus. O que isso implica? Ser submisso ao marido no Senhor. Quando a vontade do marido vai contra a vontade de Deus, também aqui importa a mulher com sabedoria e tato, sem dúvida, mas ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. O primeiro compromisso de uma esposa é amar a Deus sobre todas as coisas, acima do amor do seu marido. Amar o seu marido, sem dúvida, mas amar a Deus acima de todas as coisas. Mulheres, sede submissos aos vossos maridos, mas no Senhor. Honrai os vossos maridos, diz. Dai honra ao marido. Hein? O marido, hein? Diz ele. Hein? Como a igreja, verso 24, está submissa a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao marido, mas no Senhor. E diz aqui, verso 33, hein? Cada um de vós, cada um aqui, não obstante, cada um per se também ame o outro, o esposo a esposa, e a esposa respeite o seu marido no Senhor, com amor, como deve ser.
E por final, Paulo então traz o conselho para os filhos: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Filhos, obedecei os pais, honrai os vossos pais, sempre no Senhor. E pais, educai os vossos filhos com sabedoria, diz Paulo. Diz verso 4: não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia e nós olhamos esses mandamentos de Deus, o grande segredo dos mandamentos é a felicidade humana. Quando no lar nós vivemos isto, o lar se torna um pedaço do céu na terra. Eu ontem estava relendo algumas passagens de Ellen White com respeito à família, o lar, e é impressionante qual o objetivo de Deus para isso. Ela diz o seguinte, algumas frases aqui. Deve-se procurar, vai ser no Lar Adventista, página 15, diz assim: deve-se procurar sejular tudo quanto está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultiva as afeições, em vez de serem reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia uns para com os outros. Amor, simpatia e cortesia do esposo para com a esposa, do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Viu? Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Hein? Última passagem diz assim: Deus deseja que nossas famílias sejam símbolo da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato, cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Cristo será glorificado, sua paz, sua graça, seu amor impregnarão o círculo da família como um precioso perfume. A paz, amor e graça de Cristo serão um perfume suave na família. Queridos, este é o objetivo de Deus. No entanto, quando isto não é observado, o lar, em vez de ser um pequeno pedaço do céu, pode se transformar num grande recanto do inferno. Não é mesmo? Não existe nada que machuque mais do que ser machucado, traído por aquele que é mais perto da gente. Não existe algo que machuca mais do que um amigo machucando um amigo. Mas pior do que isto, é um pai machucando um filho ou uma filha. É o esposo sendo violento para com a esposa. É a mãe que tortura filhos. Queridos, isto é aquilo que mais machuca o ser humano. E ele leva marcas para o resto da vida. Por isso a igreja tem essa campanha. A campanha de quebrando o silêncio. Porque se vê que uma das coisas mais eficientes para ajudar nessa tragédia é quebrar um dos piores problemas que nutre essa tragédia da sociedade: o silêncio da vítima e dos cúmplices. Ninguém fala, ninguém denuncia. A esposa, o filho, a filha, o esposo também, quando vê, familiares, todo mundo guarda silêncio. E aquela ferida vai aumentando cada vez mais. A igreja adventista, nesses 12 últimos anos,
tem se empenhado ativamente em fazer essa campanha. É necessário quebrar o silêncio e resgatar o que puder ser resgatado daquela família, ajudar a recuperar aqueles que foram machucados. Hoje à tarde, como igreja, iremos sair para poder distribuir isto ali no zoológico, para ajudar famílias da sociedade a quebrar o silêncio. Mas é importante também, queridos, que aqui na igreja, o impensável às vezes pode ocorrer, e se isto ocorrer, que não deveria ocorrer, que também membros da família quebrem o silêncio e ajudem a resgatar o que pode ser resgatado daquele lar. Queridos, essa é uma campanha corajosa. O Ministério da Mulher tem se empenhado em fazer isto. Hein? As mulheres e as crianças são as que mais sofrem com essa história. Passar aqui, vocês veem os dados. Mapa da violência é um negócio assustador. Assustador no Brasil. No Brasil somente, querido. 6 de cada 10 brasileiros conhecem uma mulher que foi vítima de violência doméstica. 6 em cada 10. Só no Brasil. Isso aqui, uma pesquisa, levantamento sobre a situação de crianças e de mulheres em situação de risco no Brasil, do site da Câmara do Governo, aqui da nossa Câmara, dos Deputados, sobre isso. Veja só, 12% dos 55 milhões de crianças abaixo de 14 anos, 12%, ou seja, cerca de 6 milhões de crianças no nosso país, são vítimas de alguma forma de violência doméstica. E aqui não se fala de correção doméstica, fala de violência mesmo. 6 milhões de crianças, 6,6 milhões de crianças agredidas violentamente no nosso país. E a quantidade de mulheres também. Queridos, isso é simplesmente algo que está nos dados públicos, porque a tragédia é maior do que isto. Porque muita gente nunca quebra o silêncio. Nunca. E guardam isto em silêncio e levam esse machucado, essa ferida por toda a vida. Esta não é a vontade de Deus. E nós como igreja, tanto publicamente diante da sociedade, como dentro das nossas próprias igrejas, junto à família, nós dizemos em uníssono, no Brasil e em toda a América do Sul, se deve quebrar o silêncio e com sabedoria e prudência resgatar aquilo que pode ser resgatado no lar, na família ou pelo menos na vida individual das vítimas desse problema. E Deus, com a sua graça, pode fazer isto. Que nós possamos fazer parte dessa campanha, queridos. E ao mesmo tempo que fazemos isto, nós devemos viver os mandamentos de Deus. O objetivo de Deus é claro: se ouvirdes a minha voz, se prestardes atenção aos meus mandamentos e os cumprirdes, diz Deuteronômio 6, verso 3, então bem te sucederá e te multiplicarás, e terás a paz de Cristo, seu amor, como uma fragrância suave no seu lar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use também como instrumentos para viver um lar feliz e ajudar outros lares a também ter essa mesma experiência. Amém.